Olá, meus amigos, muito bom dia. Doutor Antônio Martins Farias, sou contador, sou advogado, falo aqui de Santa Cruz de Capibaribe, hoje, 6/11/2024. Em primeiro lugar, muito obrigado a você, meu amigo, minha amiga, que dá o seu like, seu dislike, faz seus comentários e visualiza os meus vídeos. Estou triste porque só 12 pessoas viram o meu último vídeo, e continuo com 514 amigos, mas a meta continua até o final do ano ultrapassarmos 1.000 inscritos. Eu quero primeiro dizer que eu conto com você. Contando com vocês fica muito mais fácil. Você passa por um amigo, por uma amiga, para que a gente possa crescer. Estou vendo que tem atrás de mim um ventilador, a cena fica feia, mas é assim mesmo, né? É o calor, né? Bom, hoje eu vou falar assim, o mercado cobra, né, do governo e quem paga a conta é o pobre, né? Hoje o cupom, que é o Conselho Monetário, é um órgão do Conselho Monetário Nacional, a diretoria do Banco Central, que se reúne para decidir a taxa de juros, a Selic. Provavelmente aumentará, tá? Haverá um aumento da taxa de juros. Por quê? Porque o tempo não foi amigo do Banco Central nem do povo brasileiro nos últimos tempos. Da última reunião do cupom, o dólar estava a 5,60, né? E hoje, provavelmente, com a eleição de Trump lá nos Estados Unidos, ele se encostar a 6 ou ultrapassará R$ 6. É um desajuste muito grande do dólar e isso, consequentemente, afeta os preços nos supermercados. A tendência da inflação é subir. Para isso, o Banco Central tem que subir os juros. Por quê? Ele sobe os juros, reduz o consumo, né? Porque o pessoal vai aplicar o mercado, ao invés de consumir, aplica o dinheiro com bons rendimentos. Essa é a tendência, né, do mercado. Os banqueiros, o mercado está cobrando do governo um aumento de juros. O Banco Central não pode, hoje, eu acredito, que dizer assim, nós mantemos a Selic em 10 e alguma coisa e não em 11,50. Eu acho que hoje a Selic deve passar para 11,25. Do jeito que está, não fica. Em consequência dos desajustes no preço do dólar. O real se desvalorizou demais nos últimos meses. Consequentemente, tem um reflexo no preço dos produtos nas gôndolas do supermercado, né? Por quê? Porque tudo é precificado em dólar. Não adianta, nós temos real, tá? Mas tudo compra em dólar, vende-se em dólar e dolariza essa economia. E, consequentemente, o mercado cobra que o Banco Central aumente a taxa de juros, né? Porque com a eleição do Donald Trump, com certeza o dólar será valorizado. Eu não sei porquê, mas é o que estão apontando. Vamos ver hoje, né? O mercado já deve ter aberto, mas lá para o meio-dia, que tem os primeiros impactos. Ainda está sendo apurado alguns estados nos Estados Unidos, mas parece que o Donald Trump já é presidente dos Estados Unidos. O democrata, mais uma vez, foi derrotado. Acho que não vou analisar a política dos Estados Unidos, primeiro que eu não conheço. Segundo lugar, né, que eu acho que a Kamala Harris não conseguiu convencer os americanos da loucura que é a eleição de Donald Trump. Donald Trump é um desastre para o mundo. A eleição dos Estados Unidos é uma eleição que ela influencia o mundo. Não adianta dizer, eu nasci lá em Serra dos Bois. Quem está lá em Serra dos Bois, no município de Taquaritinga do Norte, está sendo afetado pela eleição americana, porque traz muita insegurança no mercado, né? Internamente, o governo precisa mostrar para o mercado que cortará os custos, né? Reduzirá as despesas. O Haddad estava querendo fazer um passeio pela Europa e o presidente Lula fica aí de castigo, mesmo que você não apresente os dados, mas para você viajar para a Alemanha, França e tal, você deixar aí, fica aqui. Então o Haddad está de castigo, provavelmente essa semana, ou não sei quando, é que eles vão apresentar os tais números para o mercado, né, se convencer de que o governo Lula cumprirá as metas. Eu não acredito no corte de gastos, né, porque a questão é muito mais séria, muito mais complexa. Vai ser
apenas um parêntese, né? Para, como a gente chama lá em 1850, quando fizeram a lei proibindo a escravidão no Brasil, né? Diz assim, faz uma lei para o inglês ver, né? Então, é mais uma vez aqui, né? O, o mercado cobra menos despesa do Estado. Ou seja, o correto, né, é a gente ter um Estado que arrecadou 100, gasta 100. O Estado não pode viver no endividamento monstruoso que o Brasil está, né? O Brasil está devendo muito. Aí, o que acontece? Ele vende, o governo vende diariamente títulos de crédito no mercado. E o banco que compra, né, o Bradesco, Itaú, o Santander, todos os grandes bancos brasileiros que compram os títulos para revender para os aplicadores, né, eles precisam de ter um título confiável, uma moeda que realmente diga, não, o governo tem como cumprir, como pagar a esses títulos em 2036, 2037 e por aí sucessivamente. Né? O governo rola diariamente bilhões de dólares emitindo novos títulos para pagar com juros de 46%, 47%. Né? Essa é o que o mercado diz que é. Aí, quanto mais o governo gasta, menos capital sobra para pagar esses juros. Então, aquela coisa do superato fiscal, né, de 12%, isso acabou agora com o tal dos programas de reajuste, né, do arcabouço fiscal. Era melhor você saber, olha, 12% do que você arrecada vai para os banqueiros e 88%, né, vai para o cofre. Mas eles resolveram mudar e nós estamos nessa questão complexa, que é o equilíbrio entre receita e despesa. O Brasil precisa realmente encontrar essa solução. Acho que hoje é o gargalo, como falei em vídeos, já falei em vídeos, faz tempo que eu falei, que na década de 70, 80, a gente não tinha dinheiro para pagar dólar, para pagar a dívida externa. Né? O Brasil não honra a sua dívida externa. Então, o medo do Brasil na década de 80, 70, final de 70, 80, 90, era o Brasil não ter recursos para pagar seu endividamento externo. Acontece que com o reajuste do governo da FHC, eles criaram um fundo especial, né, fundo de reserva no Banco Central, que hoje está em torno de 372 bilhões de dólares. Então o governo não corre mais o risco de não arcar com com os seus compromissos internacionais. Antigamente o governo, numa crise dessa, que o dólar subia muito, 20%, 18%, como foi a valorização do dólar esse ano, até agora, né? O governo vendia dólares. Mas eu acho que é um remédio paliativo. Ele só vende dólares, mas não resolve a crise, né? Tem que resolver a crise. E hoje o que o Brasil tem que fazer é resolver a crise de sua questão da dívida interna. Nós temos que encontrar um parâmetro de como equilibrar o orçamento entre despesa e receita. Acontece que o Brasil tomou uma ojeriza, uma hipocrisia. Não podemos criar imposto nem aumentar imposto. Gente, não tem como sair de uma situação dessa sem aumento tributário. Tem que criar imposto. Você vê, agora nessa reforma, que estão votando a reforma tributária, que aumenta o imposto muito, eles rejeitaram o tal um projeto que ia taxar as grandes fortunas. Esse projeto de grandes fortunas é de Fernando Henrique, quando ele era senador. Então imagina como faz tempo. Essa situação de tributar as grandes fortunas, que é um tributo, um imposto, né, que realmente vai trazer recurso para o país. Mas foi rejeitado. Não tem como. O que o Congresso representa? Os ricos, né? Os nossos deputados, os senadores, não são do povo. São representantes dos ricos. Eles estão lá por financiamento de grandes empresários, grupos de lobby, fazendo com que os deputados cada vez mais trabalhem em função dos ricos. Porque não tem no Brasil uma política de amparo aos pobres. Aos pobres é o Bolsa Família. Aos pobres é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Sobra um salário mínimo. E olha lá, quando sobra. Ou a renda mínima necessária para a pessoa mais de 65 anos que não tem onde morar, não tem nada. Se tiver duas pessoas, um ganha um salário mínimo, corta o BPC porque a pessoa tem renda.
E o que o governo vai agora, esse pacote de gastos, de corte de gastos, pelo que estão prevendo, eles vão cortar exatamente no pobre. Eles vão fiscalizar, vão aumentar, intensificar a fiscalização no BPC, né, e no Bolsa Família. Eu não estou defendendo que deixe, não, se tem Bolsa Família fraude, que corte. Se tem BPC fraudado, que corte. Eu acho que a gente tem que trabalhar com transparência, com honestidade. Agora, cortar só do pobre é que não dá certo. O ministro, parece que o ministro do Trabalho, que é um sindicalista ultrapassado lá, não, mas ele disse que se pede demissão se mexer no seguro-desemprego ou na multa dos 40% do FGTS, que são os trabalhadores que são demitidos sem justa causa, tem um adicional de 40% de multa sobre o saldo do FGTS, que é um encargo do empregador. O governo quer abiscoitar uma parcela disso. Na verdade, é 50%, era 50%, 10%, né? Ficava para pagar um reembolso que o governo fez sobre o FGTS, mas parece que agora está em 40%. Cortar gastos é essencial. Como é essencial encontrarmos uma solução para o endividamento do país. A previsão é que o governo Lula terminará com 92% do PIB, né, comprometido com dívida. Então sobra, vamos dizer assim, de cada R$100 de receita, o governo tem que pagar 92 de empréstimos. É muito alto. Tá? Isso inviabiliza investimento. Inviabiliza qualquer governo, ou qualquer família. Ninguém pode ganhar R$1.000 e dever 900. Vai sobrar 100 para quê? Não dá para comprar feira, não dá para comprar gás, não dá para pagar luz, telefone e tal, né? Então, realmente o endividamento preocupa demais. Você tem que ter um nível, um equilíbrio de endividamento. Não o Brasil com 88, 82% do PIB comprometido, né? De cada R$100, 82 comprometido para pagamento de dívida e poderá chegar a 92% no final de 2026. Então, essa questão é que tem que ser discutida. O meu problema, a minha preocupação é que com quem a gente vai discutir? Com o parlamento seria o representante do povo, né? Congresso, Câmara e Senado, o poder do povo. Mas esse poder é o que está mais corrupto. Né? Ele se apropriou de 20% do orçamento da União. Né? Ou seja, do que sobra lá dos 8%, né, que sobra para o governo investir. Suponhamos que a dívida em 2026 seja de 92% do PIB, ou seja, de cada 100 que o governo arrecada, 92 paga-se a dívida, fica com 8. Desses 8%, 20% é do parlamento, para distribuir para os amigos, para os prefeitos. Essas chamadas emendas parlamentares. Para você ter uma ideia, né, eu anotei aqui, em 2022, as emendas parlamentares chegavam a 474 bilhões, já era muito dinheiro. E esse ano, para 2024, tem uma previsão de 15 bilhões de reais, que os parlamentares vão distribuir entre amigos. E ainda estão em confuso, porque eles não querem divulgar dinheiro público, dinheiro nosso, dinheiro do povo brasileiro, eles querem distribuir por segredo, para ninguém saber como gastou, quem gastou e onde gastou. Tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal, desde 2022, que a ministra do STF declarou inconstitucional essas emendas, a distribuição dessas emendas, a forma como elas são distribuídas, tudo em segredo, não pode, porque o artigo 37 da Constituição veda esse tipo de segredo. O dinheiro público tem que ser prestado, transparente, com nota, com tudo publicado, princípio da impessoalidade, princípio da legalidade, princípio da eficiência, tudo isso lá, são 4 ou 5, 6 ou 7 princípios que estão no artigo 37. E disso eles não estão cumprindo. E é o Congresso que tem que zelar pela lei. Né? Ele faz a lei. Mas os deputados não estão interessados em que estejam legalizados ou não. Eles querem usufruir dos recursos. 20%, 22% do orçamento pertence aos deputados.
para ele distribuir, para dar poderes. Quer dizer, eles assaltaram os nossos deputados, os nossos políticos, assaltaram a União, assaltaram o povo brasileiro. Quando eles retêm essa quantidade de 15 bilhões de reais, segundo hoje o editorial do jornal o Globo, se quiser, se o Globo tiver problema do Globo, eu estou copiando aqui que está no editorial do jornal o Globo de hoje, né? 6/11 de 2024. Esse ano provavelmente será de 15 bilhões o custo das emendas parlamentares. Como é que você tem um gasto desse para os parlamentares distribuir para os amigos, né, para ter o efeito que teve nas eleições, né, quase 60% dos prefeitos foram reeleitos? Por quê? Porque com muitas emendas, muito dinheiro, eles compraram o que quiseram, fizeram o que quiseram e se transformaram em prefeitos por mais 4 anos. E nós compramos essa. A solução é muito difícil, porque eu não vejo o caminho, porque o caminho está parado. É como o velho poema de Drummond de Andrade. No meio do caminho há uma pedra no meio do caminho. E para o Brasil encontrar o seu caminho, tem que tirar essa pedra, e essa pedra é o poder legislativo. Que não deixa que 15 bilhões, né, se eles deixassem de mandar essas emendas, voltasse, sei lá, uns 6 ou 7 bilhões, não estou querendo que zere, não, porque eles também precisam da distribuição. Não sou contra as emendas parlamentares, mas tem que haver uma justiça. Isso lá, eu acredito que em 2088, as emendas parlamentares não passavam de 5, 6% do orçamento. Agora nós estamos em 20, 22%. É uma vergonha. Aí, na hora de cortar os gastos que o mercado exige para ter, porque o mercado, o chamado mercado, gente, mercado são banqueiros e empresários ricos no Brasil, tá? Que vivem às custas do Estado. O Estado financia os ricos no Brasil, com subsídio do BNDES, com empréstimo do BNDES para as pessoas comprarem avião, helicópteros, para comprarem fazendas, né? Com recursos do Banco do Brasil para financiar toda a despesa da safra de milho, arroz, para eles exportarem para a China, né? O nosso arroz, a nossa carne, o nosso trigo, né? Quem financia é o governo. Então o governo é ótimo para os ricos e ruim para os pobres. Quando ele tem que cortar gasto para não desvalorizar o título da dívida pública, eles cortam onde? No pobre. Vamos perseguir o Bolsa Família, vamos perseguir o vice-benefício de prestação continuada. Só que tirasse esses 15 bilhões do Congresso de emendas, para que isso tudo? 15 bilhões de emendas, veja bem, 15 bilhões de emendas parlamentares para eles distribuir entre os prefeitos amigos, mais 5 bilhões do fundo eleitoral, que eles passaram o tacho, gastaram tudo, não investiram um centavo nos candidatos a vereadores, dos pequenos prefeitos, não, os partidos gastaram o dinheiro, agora os vereadores teve vereador que teve 8 votos, porque não tinha dinheiro para investir na campanha, porque o partido não financia. Só dá o dinheiro para o vereador que tem chance de ser eleito. O cara pálida, como é que você vai melhorar a democracia? Põe mulheres lá para completar a tal de 30%, né, que é obrigatório, 30% das vagas tem que ser preenchidas com mulheres, mas as mulheres têm 1 voto, 2 votos, porque eles não investem nada. Tem até uns escândalos, né, que uma vereadora, eu não me lembro qual é o estado, que deram a ela disse que gastou 100 e tantos mil reais e só teve 8 votos. Foi ela, mas alguma coisa está errada. Uma pessoa que gastou 100 e tantos mil reais com panfleto, com camiseta, não sei, só teve 8 votos, porque ela não fez campanha. Porque esse dinheiro, de algum lugar esse dinheiro entrou, não foi no bolso da candidata vereadora. Eu não estou acusando ninguém, mas a lógica, né, diz que uma pessoa que me dá 120 mil, 200 mil reais, que eu acho que se eu me candidatasse a vereador em Itaquaritinga do Norte, pelo menos uns 100 votos eu conseguiria. Claro que isso é uma hipótese, eu não vou me candidatar, que eu não nasci. Eu gosto de política, falo de política, vivo de política, mas não quero ser político. Porque é uma vergonha a qualidade dos políticos que nós temos hoje. E para encerrar, mudar um pouco de assunto, hoje no jornal O Estadão
tem um artigo de um ex-ministro do Trabalho, Almir Pazianotto, foi durante muitos anos advogado do PT. Ele é de esquerda, não sei o quê. Não, o Almir Pazianotto é um intelectual que merece muito respeito, e ele fez uma belíssima narrativa, né, da questão ferroviária do Brasil. O atraso do Brasil é exatamente pelo descaso, né, pelo desprezo, pelo abandono que o governo deu às ferrovias e optou por rodovia. Né? 62% hoje da carga, capacidade de carga, né, cargas de passageiros no Brasil hoje se faz por rodagem. Isso é o atraso do Brasil. Isso são erros políticos que os governantes do passado levaram ao colapso que nós estamos vivendo hoje. E me assusta, ontem eu estava conversando uns 10 minutos com uma colega na academia, enquanto fazíamos esteira, e falava, nós estamos sem referências. Isso é muito triste. Ainda ontem mesmo um editorial, não sei se do Globo, do Estadão, que vários professores nos Estados Unidos e também no Brasil já desconfiam do baixo nível de educação, né, de questionamento das pessoas. Nós estamos, eu não gosto dessa palavra, mas nós estamos ficando, não vou chamar a palavra burro, né, porque fica muito pejorativa. Não quero nesse sentido, mas eu quero assim, nós estamos empobrecendo as nossas ideias, empobrecendo a nossa forma de pensar. O que me falta de referência, por exemplo, ontem morreu, com 86 anos, o Aguinaldo Raiol, um cantor, né, um clássico, né, música clássica, né, música italiana, ópera. Maravilhoso o trabalho dele, né? Eu amava as músicas de Aguinaldo Raiol, né? Como gosto de música clássica, ópera italiana, gosto de Beethoven, né? Essa turma toda eu gosto. Não entendo nada, mais ouço essas músicas. Aí eu pergunto, quem é o substituto de Aguinaldo Raiol? Ninguém. Aí morre intelectual, Paulo Coelho, quem substituiu? Não teve. Não, Paulo Coelho não morreu não. Paulo Freire, desculpa, Paulo Coelho está vivo ainda. Ô, Paulo Coelho, desculpa. Paulo Freire, não temos substituto. Darcy Ribeiro, não temos substituto. Ulisses Guimarães, não temos substituto. Né? Quem é assim, ele ainda está vivo, mas saiu da política. Pedro Simon, né? Jarbas Vasconcelos, que eram pessoas que tinham um certo pensamento. E nós não temos mais essas referências. Porque nós perdemos a capacidade de pensar, perdemos a capacidade de investir, porque o Brasil ficou nos últimos 50, 60 anos discutindo picuinhas, inflação, déficit público, e que não vai levar a lugar nenhum. Porque a administração pública virou um cabide de emprego para privilegiados. Não tem mais o político que pense verdadeiramente no país, verdadeiramente no povo. Então, mais uma vez, o mercado cobra, com razão, do governo corte nas despesas, e eles vão continuar muito ricos e o pobre vai continuar pagando essa conta. Lamentavelmente. Mas isso é fruto de que? Falta da manifestação, da participação da população na política. Antônio, tu é um bobo, tu só fala besteira. Sim, mas eu estou mostrando a realidade. Nós, brasileiros, precisamos de tomar partido das decisões políticas do nosso estado, do nosso município, da nossa rua. Ainda hoje estava ouvindo aqui de um rapaz que é aqui de Santa Cruz do Capibaribe, que teve a filha eleita vereadora porque ele não pôde ser por questões burocráticas, ele mostrando um amplo, num bairro, numa comunidade aqui de Santa Cruz, no bairro de Santa Cruz, um prédio enorme, abandonado. Ia ser um posto de saúde. Mas simplesmente fecharam as portas, fizeram lá, deixaram tudo abandonado. Isso é dinheiro nosso jogado no lixo. Isso vai ficar 8 anos, 9 anos, 10 anos, e o povo lá da Maria Vieira, que é uma comunidade aqui de Santa Cruz, comunidade Maria Vieira, sem a saúde, porque o prefeito simplesmente abandonou a obra, porque acabou os recursos, até que vinham nova emenda, aí tem que refazer, aquela obra já desgastou, as janelas já se quebraram, os vidros já se quebraram, o piso já se danificou. Quando for de novo, vir uma nova verba, reconstruir tudo de novo.
Isso é dinheiro jogado no lixo. Eu sempre falo em Taquaritinga do Norte, há 20 anos que o mesmo grupo político administra a cidade de Taquaritinga do Norte. E você pergunta a eles, o prefeito, eu estou aqui há 9 anos. Faz 9 anos, né? Foi 15 de outubro. E é uma quadra esportiva que não termina. De quem é o prejuízo? É do povo. E o elegeram o prefeito desse grupo para ficar mais 4. Então o povo é culpado. Porque o povo tem que entender que um prefeito que leva 8 anos para entregar uma quadra de esporte, que é uma latada, bom para chiqueiro de porco, tá? Com todo respeito, a quadra de esporte lá no Jerimum, para criar porco ou galinha, ótimo. Agora, não para quadra esportiva. Mas eles estão dizendo que é uma quadra esportiva. Mas há 8, 9 anos que eles não inauguram. Por quê? Porque o povo não cobra. A sociedade, ela é omissa. Daí, quando vem um aperto na conta pública, vai cair em cima. Não vai tirar os 15 bilhões dos deputados, não. Não vão tirar os 5 bilhões do fundo eleitoral. Já daria 20, né? Bilhões. Vão tirar do pobre. E vai ficar assim mesmo. Lamentavelmente, para encerrar, desculpa, não fiquem assustados com a ideia de que o filho de Bolsonaro está nos Estados Unidos criando um link, uma linha de negociação entre o governo Trump e o Brasil. Gente, nos Estados Unidos existe um Congresso Nacional, uma Corte Suprema e um presidente da República. Eles vão respeitar, eles vão trabalhar com o Brasil, respeitando o Ministério das Relações Exteriores, o Senado, a Justiça e o presidente. Não vai ser o filho de Jair Bolsonaro, não vai ser nunca um intermediário entre o governo Trump e o governo brasileiro. Isso é uma enganação. Não vão nessa, não comprem essa ideia. O filho de Jair Bolsonaro está apenas gastando o nosso dinheiro lá nos Estados Unidos. Ao invés de estar em Brasília trabalhando, ele está vagabundando, né? Deputado com o nosso dinheiro, vagabundando e mentindo para o povo brasileiro. As relações diplomáticas continuarão as mesmas. Tem condições, não importa se o governo do Brasil é do PT, se o governo dos Estados Unidos é de direita. Se o Trump fizer alguma coisa errada, é para ele mesmo, não para nós. Os erros do Brasil não são culpa dos americanos, mas a culpa do povo brasileiro e dos governantes que só pensam neles, principalmente os deputados e os senadores. Muito obrigado, um bom final de semana, ou até sexta-feira.